Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje vamos comentar a etapa final da Fórmula 3 realizada lá em Sochi. A gente teve o campeão mundial determinado logo na primeira corrida do final de semana. Foi um final de semana de apenas duas corridas e no final eu vou comentar também como vai ser o formato para 2022 da Fórmula 3, certo? Então não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e amanhã por volta desse mesmo horário, entre meio-dia e 1 hora, eu vou estar soltando aqui também o vídeo da Fórmula 2 que eu vou gravar logo em sequência desse. Certo? Então vamos comentar tudo o que aconteceu lá na Rússia. Foi um fim de semana bem diferente. A gente começa com a sessão de classificação, com a pole position ficando com o Jack Doohan. O Jack Doohan, que era o principal concorrente do Dennis Hauger ao título mundial da Fórmula 3, e ele tinha toda essa vantagem, ele pegava os pontos da pole position, mas o Dennis Hauger acabou a sua classificação em 9º lugar, o que deixava ele numa posição mais confortável para a primeira corrida de sprint, que poderia, como definiu, o norueguês como o campeão do mundo. Então, na primeira corrida de sprint, ela foi realizada logo na sexta-feira, porque a meteorologia já apontava que o sábado seria muito chuvoso em Sochi. E a organização da Fórmula 3, como a Fórmula 2 também aconteceria nesse final de semana, decidiu colocar a primeira corrida da Fórmula 3 já na sexta-feira, logo depois do segundo treino livre da Fórmula 1. E essa corrida teve a vitória do Logan Sargent, que conseguiu um feito de colocar a Charrus vencendo pela primeira vez na categoria da Fórmula 3. O Dennis Hauger acabou chegando em segundo, o que confirmou o seu título mundial, porque o Jack Doohan acabou terminando na 15ª colocação. Ele teve alguns problemas, escapadas de pista, problemas técnicos eu cheguei a ouvir na transmissão. Então o Jack Doohan acabou terminando na 15ª colocação, dando o título mundial ao Dennis Hauger, o norueguês da Prema. O Vitor Martins acabou terminando na 3ª colocação, foi uma prova muito legal do Vitor Martins também, mas quem foi muito consistente ao longo de todo o campeonato e mais uma vez o rei da P5 foi o nosso Caio Collet, que fez uma prova muito boa. Eu cheguei até a pensar em um momento por pódio, mas no finalzinho da corrida o carro deu uma desacelerada, acho que os pneus ficaram um pouco mais desgastados e o Clement Novalak acabou ultrapassando ele para a 4ª posição. De outros destaques, nós temos o Arthur Leclerc chegando em 7º, o Vesti em 8º, o David Schumacher em 14º e o Ollie Caldwell acabou na 17ª colocação. Chegou no sábado, né, para a segunda corrida de sprint e caiu o mundo em Sochi. A meteorologia acertou e por isso a Sprint Race número 2 da Fórmula 3 foi cancelada, assim como quase todas as atividades de sábado, exceto a primeira corrida de sprint da Fórmula 2 e o treino classificatório da Fórmula 1. A segunda sprint da Fórmula 2 também foi cancelada, assim como o terceiro treino livre lá da F1. Então nós chegamos no domingo com um campeão mundial definido, mas o vice-campeão ainda não estava definido. E o Jack Doohan, ele acabou confirmando a sua vitória após a pole position e venceu a Feature Race da Fórmula 3, conquistando assim o seu vice-campeonato mundial da Fórmula 3. O Frederik Vesti acabou terminando em segundo, com o Clement Novalak em terceiro. O Logan Sargent acabou terminando em quarto e o nosso Caio Collet acabou tendo problemas, não completando a corrida. Assim como o Dennis Hauger, né? O Dennis Hauger ele teve problemas, mas ele completou apenas na 24ª colocação. O Arthur Leclerc terminou mais uma vez em 7º, o Vitor Martins em 8º, o Ollie Caldwell em 10º, o que foi uma pena para o Caio, eu já explico para vocês. E o David Schumacher acabou terminando na 15ª colocação. Com isso definido, nós tivemos a tabela final do Mundial de Fórmula 3 definido, e aí a gente vai passar os 10 primeiros aqui, além de alguns outros destaques que a gente pôde acompanhar ao longo da temporada.
O campeão do mundo, como falamos, é o norueguês da Prema, o Dennis Hauger, que terminou o campeonato com 205 pontos. Ele foi muito bem ao longo do campeonato, é difícil você ver uma pontuação zerada do Hauger aqui, e ele está totalmente credenciado para fazer a sua transição lá para a Fórmula 2. Vamos ver como ele vai se sair no ano que vem na categoria com o dobro de potência no motor, e temos que ver também se ele vai pegar um lugar na Prema. Acho que depende muito de quem for campeão da Fórmula 2. Acredito que vai ser o Oscar Piastri, mas isso eu comento mais pra frente no vídeo de amanhã. Mas o Dennis Hauger vai sim fazer essa transição para a Fórmula 2 e eu acho que ele está muito preparado. Ele que é piloto da academia da Red Bull. O Jack Durham ficou em segundo com 179 pontos, brigou até o final, mas deu uma pipocada na primeira corrida de Sochi, o que poderia adiar o título do Dennis Hauger, mas acabou tendo problemas e não conseguiu pontuar, deixando assim o caminho livre para o norueguês. O Clement Novalak ficou em terceiro com 147 pontos, o Frederic West com 138 é o quarto, o Vitor Martins foi o melhor novato da temporada, ficou em quinto com 131 pontos, o Alexander Smolyar com 107 é o sexto, o Logan Sargent em sétimo com 102, botando a Charrus numa boa posição, e o Oli Caldwell acaba ficando em oitavo com 93 pontos, mesma pontuação do Caio Collet, que terminou em nono também, 93 pontos. Então aquele pontinho da Feature Race acabou fazendo com que o Oli Caldwell acabasse passando o nosso brasileirinho pela oitava colocação, não diminuindo o resultado do Caio também. O Caio foi muito bem ao longo da temporada, é que o Oli Caldwell ele foi melhor inclusive no começo da temporada, né? Nas 3 primeiras etapas ele foi melhor do que o Caio, e o Caio agora no final ele foi também bem constante, enquanto o Caldwell acabou perdendo um pouco de espaço lá na Prema. Então não dá para diminuir esse resultado do Caio. Ele foi o segundo melhor novato, apenas atrás do seu companheiro de equipe, o Vitor Martins. Eu gostaria de ver o Caio, por exemplo, na Prema. Acho muito difícil, acho que se a Prema for assinar com alguém da Alpine, vai ser o Vitor Martins, e o Caio vai acabar ficando na MP, o que não é demérito. A gente viu que a MP foi muito bem ao longo do campeonato desse ano. O décimo ficou com o Arthur Leclerc com 79 pontos e o David Schumacher 11º com 55. Outros destaques que a gente tem aqui, por exemplo, o Matteo Nannini com 44 pontos, o Enzo Fittipaldi com 25 pontos, e tivemos também o Juan Manuel Correia voltando depois daquele acidente que infelizmente vitimou o Antoine Hubert. Ele ficou em 21º com 11 pontos, conseguiu pelo menos pontuar o americano, certo? Com isso, nós tivemos também o campeonato de equipes definido, com a Trident sendo campeã do ano, com 381 pontos, tendo dois de seus pilotos muito bem no campeonato, que foi o Jack Durham na vice-colocação e o Clement Novalak em terceiro. A Prema ficou com o segundo lugar com 377, a ART terminou com 256 pontos, a MP 224, a Charrus com 127, Hightech 126, HWA 44, a Campos com 32, a Yenzer com 29 e a Carlin sendo a última com 25 pontos. Falando um pouquinho de como vai ser a temporada que vem da Fórmula 3, ela volta basicamente ao que era antes desse ano. Esse ano nós tivemos a mudança para 3 corridas por final de semana, com a Fórmula 2 estando separada da Fórmula 3. A Fórmula 2 estando separada da Fórmula 3, cada uma correndo em fim de semana diferente. Isso acabou, voltou ao que era antes. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 vão acontecer no mesmo final de semana, com 2 corridas apenas. Teremos a sessão classificatória, teremos a corrida de sprint e teremos a corrida comum, a feature race, a corrida principal. A corrida de sprint mantendo um grid invertido da classificação que determina apenas para a feature race. A gente tem vários talentos brasileiros que podem estar chegando para a Fórmula 3 fazendo essa transição. A gente tem o Roberto Faria, a gente tem o Dudu Barrichello e a gente tem, por exemplo, caso queira seguir
para a Fórmula Europeia. Tem o Kiko Porto mandando muito bem nas categorias de base da Fórmula Indy. Recomendo que vocês que se interessam pelos pilotos brasileiros que acompanhem o perfil no Twitter Brasil no Grid, eu vou deixar o link do perfil deles aqui embaixo na descrição, porque eu vou admitir que eu não acompanho muito Fórmula 4, não acompanho muito Fórmula Regional, não tenho tempo para acompanhar isso, tô sempre de olho no perfil deles para ver como estão os pilotos brasileiros, mas fora os brasileiros eu não conheço muito das categorias, então vocês passam por lá para acompanhar o desempenho desses pilotos e se algum deles vai fazer a sua transição para a Fórmula 3, Campeonato Mundial de Fórmula 3, que agora volta só no ano que vem. E assim que sair o calendário, eu faço novamente aquele videozinho explicando como vai funcionar, quais são as etapas e quem são os pilotos que a gente tem que ficar de olho. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam no Campeonato Mundial de Fórmula 3. Quero saber a opinião de vocês sobre o desempenho do Caio, que terminou na 9ª colocação, mas foi o segundo melhor novato da temporada. O que vocês esperam do Caio para o ano que vem? Eu acho que ele tem condições de brigar por título no ano que vem, se a equipe der um bom carro, se ele... não sabemos se ele vai ficar na MP, né? Mas se ele assinar, por exemplo, com a Prema, que é dominante na Fórmula 3, eu acredito que ele tem sim potencial para brigar por título. A Prema, como eu falei, ela é muito dominante porque o Robert Schwartzman ganhou a edição de abertura em 2019 e ano passado foi o Oscar Piastri também na Prema e agora o Dennis Hauger também na equipe italiana. Quero saber então de vocês o que vocês acharam e o que vocês esperam do Caio e também o que vocês esperam do Dennis Hauger, certo? Eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. E amanhã, por volta desse mesmo horário, como eu falei, eu vou gravar agora, assim que eu terminar esse vídeo, eu quero lançar o vídeo falando da etapa da Fórmula 2, que foi mais um fim de semana azarado para os brasileiros, então não deixa de acompanhar, certo? E na terça-feira a gente volta aqui com a nossa live para discutir a 100ª vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1, certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a vocês que acompanharam esse vídeo, muito obrigado e até a próxima.